quando fazer um plano de ação? O que você tem que observar para considerar, para colocar dentro de um plano de ação para você melhorar, por exemplo, o seu nível de influência? Aí depende do que você quer melhorar e onde você quer chegar. Então, por isso que o autoconhecimento ele está muito ligado ao DISC e à sua carreira. Sem saber para onde você quer ir, não faz muito sentido você melhorar um nível de influência. Para que você quer isso? É importante para quê? Então, primeiro você pensa nisso e tem que estar ligado lá com o seu plano de ação. Mas o relatório do DISC que você tem em mãos, ele te dá um direcionamento importante. Você vai ver 3 tipos de gráfico. Um que é o gráfico 1, olha lá, de perfil ambiente adaptado. Então, é exatamente as suas ações enquanto consciente ou inconsciente, né, quando você avalia o seu meio e você age dentro daquilo que é o seu normal, dentro daquele padrão, né? É um trabalho que você já faz há muitos anos, dentro da sua família, sem ser um ambiente de pressão. É o normal, né? Um almoço de família, enfim. Aí o gráfico 2, estrutural ou natural sob pressão. Então, esse é quando você é colocado no cantinho, como eu falo. Como você reage? O influente, ele tende a usar de manipulação e mais influência e eventualmente mentir para conseguir sair daquela situação sob pressão ou para conseguir o resultado que ele quer dentro daquela situação sob pressão. Um S, um planejador, ele tende a ser mais colaborador, porque ele não gosta de fazer a gestão de conflito. Ele prefere, a ferramenta que ele usa dentro de uma situação de conflito é colaboração, cooperação. Então ele tende a ser mais colaborador e mais cooperativo. Lógico que nós não somos só S, só I, só D ou só C. É uma junção de fatores. Os perfis, eles são complementares, né? Um S com um D alto pode ser agressivo. Se ele não consegue via colaboração, ele tende a ser agressivo e diretivo e impor a sua solução, né? A sua determinação. Então, como você é? Se você for um D alto, você tende a ser agressivo na sua colocação. Isso é um ponto fraco. Aí entra dentro da teoria que a gente trabalha aqui na Impruva, a ideia é de você focar nos seus pontos fortes, não nos seus pontos fracos. Mas ser agressivo na sua comunicação é ruim. Aí eu recomendo, por exemplo, um plano de ação plausível para uma pessoa que parte para uma comunicação agressiva é fazer a comunicação não violenta, que é um dos treinamentos lá da plataforma EAD. Então isso tem que estar no seu plano de ação. E tem um outro aspecto importante. Então, você vai ver dentro dos seus gráficos DISC que eles têm um percentual, o máximo e o mínimo. Você vai olhar para o percentual máximo que o seu D, que o seu I, que o seu S e o seu C chegam. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo, inclusive, que é meu. Então, eu vou dar um exemplo que é justamente o meu, que eu sou um D muito alto. Quando você está acima de 80%, significa que você está no máximo do seu perfil. Você já é um tubarão nadando num tanquinho, comendo todo mundo ali. Então é algo que dificilmente você já bate as pessoas que estão ao seu redor, mesmo gente D como você, né? Se você tem um D acima de 80%, um I, um S ou um C acima de 80%. Entre 40% e 60% você tem que fazer uma análise. Pontos fortes. Vale a pena investir? Em geral, sim. Por quê? Porque se você tem alguém próximo a você que tem o mesmo ponto forte, é melhor do que você, esse ponto forte ele está alinhado com o seu objetivo estratégico? Com o seu plano de dominação mundial? É isso, né? Então, se sim, vale a pena investir. E qualquer ponto forte que esteja, qualquer perfil alto, você é um D alto, está abaixo de 40%, você tem um problema. Você não está exercendo no meio a sua melhor característica, que é a dominância, a influência, a estabilidade ou a cautela. Se você tem um S, se você é um S alto, abaixo de 40%, você é um ótimo planejador que não está planejando, você está patinando. Né? E você tem um I baixo, você tem um S alto e um I baixo. Você não vai conseguir ser naturalmente o que um I alto é.
que é o meu caso. Eu aprendi a ser influente. Eu sou tão boa quanto pessoas influentes? Não. A influência melhorou e me ajudou na minha carreira e na minha vida? Sim. Eu consigo atingir os resultados que eu quero? Sim. Mas eu não sou tão boa quanto o influente nato, né? Eu tenho que ser muito boa onde eu sou, onde o meu perfil natural é alto, que no meu caso é no D e no C. Então agora, você está vendo aí o meu DISC. O meu primeiro DISC tem exatamente essa característica que vocês estão vendo aqui no slide. Então, eu tenho um D muito alto, 78%. Eu não fiz nada por esse D ao longo da minha vida. Eu já sou mandona o suficiente, né? Não preciso infernizar as pessoas ao meu redor com mais D ainda. Embora ele não esteja em mais de 80%, como eu, né? 78% é bem mandona, né? Bem direitinho. Eu corro atrás de qualquer objetivo que me derem. Só dar um machado na mão que eu saio correndo atrás. Com os danos que esta atitude pode revelar. Aí o fato de ser muito bom, como eu, por exemplo, num D alto, não significa que eu tenha todas as características positivas que esse perfil permitem. Mas eu tinha um baixíssimo nível de influência que não ia me levar a lugar nenhum, 26%, 23% de S, né, de planejador, e o S, ele tem uma característica, como ele é colaborador, ele lida bem com pessoas, né, é um perfil que lida bem com pessoas. E eu tinha um C alto, que é focado na entrega, com 61%. Eu vou ser sincero, eu também não melhor. Qual foi a minha aposta? Não melhorar o D, porque eu já tinha um bom nível de objetividade e, né, seguia as diretrizes. Para mim é fácil entender que existe uma diretriz e que eu tenho que seguir aquilo. Eu não questiono muito. Lógico, em parte por isso que a humanidade teve a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto, né? Porque todos os especialistas em DISC que dizem que o Hitler era um alto I, influenciava todo mundo, tinha uma ideia estúpida e convencia todo mundo de que era legal matar os judeus e pegar o dinheiro deles. E um bando de D embaixo, que não questionava nada. Então, não, vamos lá, vamos fazer aí um campo de concentração e matar as pessoas. Bom, tem que fazer, vamos lá fazer. Então, o D sem questionamento também não vai te levar a lugar nenhum. Mas eu tenho essa característica, tenho uma meta, tenho uma diretriz e beleza, vamos fazer, tem que fazer. Então eu não fiz muita coisa ao longo da minha vida com esse D, com esse C entrega. Eu consigo entregar no prazo, eu consigo fazer o que deve ser feito, mas esse baixo nível de influência estava gerando alguns problemas, porque eu não conseguia. Mundo corporativo você sabe, tem muito de influência, de persuasão, manipulação, né? Muita má fé. A gente conhece aí o mundo corporativo, são pessoas, é um juntamento de pessoas. Eu trabalhei em empresas com 10 mil, 15 mil, 18 mil colaboradores. Então, né, mundialmente falando com gente do mundo inteiro, tal, você tem gente de tudo quanto é tipo. Então, ter um nível de influência no mínimo a 40% fez a diferença na minha carreira. Então, esse foi o meu plano de ação. E eu não investi no S, eu deliberadamente não quis fazer gestão de pessoas. Naturalmente, isso aconteceu porque eu fui subindo na vida e aí você depende do resultado das pessoas que estão abaixo de você. Então, a característica principal de um plano de ação é essa. Você vai analisar o seu gráfico, vai ver o percentual máximo a que eles chegam e aí agora a gente vai falar de partes específicas do seu relatório DISC que vão te ajudar a identificar quais são os treinamentos que você vai fazer na plataforma da Improva que realmente vão te ajudar nessa questão de que perfil você tem que desenvolver ou ser melhor em um determinado perfil do que o outro. Sim, você vai ter que escrever, por isso que eu pus um papiro aí, ridículo. Porque não se escreve mais. O cérebro ele funciona muito bem ainda quando você tem funções físicas que você relaciona. Quando fala, por exemplo, ensinar é muito importante. Se você tiver que fazer uma apresentação importante na sua empresa, alguma coisa assim, o ideal é que você ensaie no espelho. Algo assim, ou ensaie falando quais são as características importantes, os pontos importantes que você tem que passar naquela reunião. Quais são eles, né? Então, escrever e ensinar ajuda muito nesse aspecto. Então, por isso que você tem que escrever o bendito do plano de ação. Então, vamos lá. Tem duas partes no seu relatório que eu acho muito importantes, né? Que os relatórios antigos, eles não tinham. Por exemplo, o primeiro que eu fiz aos 24 anos não tinha isso.
Ele não dava com... esses relatórios do DISC hoje, eles são híbridos, eles não são mais só a versão lá do Moulton de 1928. Tem psicologia cognitiva, tem uma série, né, behaviorismo, tem alguns aspectos diferenciados que ajudam bastante na realização do plano de ação e para que você mude o seu perfil de uma forma positiva. Então vamos lá. Eu vou ler um trecho de um exemplo, e é o relatório exemplo mesmo que a própria ferramenta do DISC dá, para que as pessoas conheçam o que é o DISC. Então vamos lá. Tem uma parte chamada vantagens. Então vou ler algumas partes aqui. A personalidade da pessoa, então sua personalidade tem muitas vantagens para sua carreira e vida pessoal. Por exemplo, Esther tem um forte desejo de aprender. O que significa isso? Que ao longo da carreira dessa pessoa, o ideal é que ela sempre esteja em treinamento. Porque um dos motivadores ou gatilhos de motivação é aprender. Então, não é só... Tem o treinamento on the job, cansa, né? Fazer treinamento o tempo todo, mas é uma pessoa que sempre vai aprender alguma coisa no trabalho ou um novo idioma, uma nova certificação. Então, se você tem isso declarado no seu perfil e viu que isso faz sentido, porque lembra, você recebe o seu relatório, lê e valida. Aquilo não, realmente faz sentido. Esse relatório tem 97% de aderência. Eu não vi, ao longo desses anos todos que eu faço esse tipo de trabalho de análise de perfil e melhoria, alguém que dissesse, não, isso aqui não tem nada a ver comigo. Algumas características mais ou menos, mas em geral, essas duas partes de vantagens e desvantagens, elas são muito importantes para o seu plano de ação. Então, desejo de aprender significa que você deveria estar estudando para fazer algo mais. Se não está, tem que estar no seu plano de ação. Outra característica é mestre em solucionar problemas. É uma líder nata e não se deixa abater por críticas. Esse relatório mostrou um D alto. É característica de gente que não precisa de reconhecimento. Então simplesmente vai lá, faz e tem que fazer e vamos para o próximo e assim sucessivamente. Porque tem perfis que precisam mais de reconhecimento, o I e o S. Se você não disser que eles são legais, que é bonitinho, que foi legal e não sei o que, o cara não vai. O cara trava, mesmo que ele ganhe muito dinheiro. Então, se você não tem essa necessidade de reconhecimento e de interação, uma empresa alemã como eu trabalhei é um bom lugar para você, porque ninguém vai reconhecer nada, tá? Simplesmente você vai lá, faz o seu trabalho, é sua obrigação e próximo. Então, e eu me adaptei bem em relação a isso, porque é o meu perfil natural mesmo sem saber, né? Então, analisar o ambiente nesse sentido é muito importante. Então, é um líder nato. Você está exercendo as suas características de liderança adequadamente no seu ambiente para quando houver uma oportunidade para ser coordenador, gerente, diretor, você conseguir competir com as pessoas que estão afim de, né, que estão no páreo para virar líder? Então, se você não está, tá errado. Isso vai fazer com que você seja mais feliz no trabalho. Ó, uma coisa é você estar aprendendo sempre. É algo que também te faz feliz. Mas é uma questão de saber idiomas, de ter uma nova certificação, de ter uma outra faculdade. Eventualmente são pessoas que fazem mais de uma graduação, um mestrado, né, não necessariamente só uma pós-graduação lato sensu, mas algo mais voltado para o estrito sensu, em que você tem que ler 74 livros para fazer uma dissertação, uma tese. Então, são características pessoais. Agora, essa questão da liderança significa que se você não exercer a liderança ao longo da sua carreira, você provavelmente não vai achar lá o seu Ikigai. O japonês tem essa palavra para mostrar, né, o que é a sua missão, o que você gosta de fazer, o que pagam. E lá no meio de todo esse balaio de gato, tem o que eles chamam de Ikigai, que a gente não tem uma tradução muito boa em português, pelo menos eu nunca vi, então eu chamo de Ikigai mesmo. Se você não exercer essa liderança, e essa liderança ela pode ser, e ela em geral é exercida em ambientes informais, na família. Você sempre tem um chato ou uma chata que vai na frente em relação a tudo. São os caras que vão, que dão as ideias, que falam que tem que comprar, que tem que fazer, sempre tem uma opinião feliz. Feliz está sempre se metendo na vida de todo mundo de uma forma positiva. E é uma pessoa que realmente quer que aquilo aconteça, que seja uma coisa boa para as pessoas, né? A gente chama de chato, mas é uma pessoa que tem uma visão, consegue colocar as peças mais rápido no lugar. Olha, então se você fizer assim e for para lá, é melhor do que fazer assim e ir para cá.
Essas pessoas são líderes natas em geral, e elas, em geral, tendem a exercer isso não somente na família ou no seu meio informal, deveria ser no meio formal, na sua carreira, de alguma forma. Então, se aparecer alguma coisa que você tem perfil de liderança, comece a pensar se você exerce a sua liderança entre os seus iguais. Uma família tem uma hierarquia, mas conforme a gente vai crescendo, sei lá, bate 40 anos, você praticamente é um igual aos seus pais. Né? Eles estão envelhecendo, eles olham para você como um adulto, então você tem condições de debater, de discutir de forma positiva sobre decisões da família. Isso deveria acontecer no trabalho também, se você tem essa característica. Se você não está exercendo, tem alguma coisa, talvez o seu nível de influência seja baixo, que foi o meu caso, ou o seu nível de planejamento também seja baixo, que também era o meu caso. Eu tive que melhorar o meu nível de planejamento conforme eu fui subindo na carreira. Tem gente que tem isso que é nato. O cara chega, olha, ele já vê tudo que está acontecendo, põe lá e toma. Não toma a melhor decisão, mas propõe a melhor sugestão para aquilo. Né? Eu tive um chefe assim, quando eu trabalhei numa consultoria, aliás, o dono da consultoria, que era irritante. Às vezes a gente ficava entre consultores lá batendo a cabeça 2, 3 meses, aí vinha o Paulo, olhava, não faz assim que vai dar certo, aumentava a produtividade em 5 vezes. E a gente malemar chegava em 3,2. Então tem gente que tem isso nato, tá vendo? Você não vai conseguir bater um cara que é planejador nato, mas você consegue melhorar as suas características de planejamento em função dessa necessidade de liderar, tá? Isso é importante. Quando conclui um projeto, né, o exemplo aqui é a Esther, ela se certifica de que esteja perfeito. Lembra-se, o ótimo é inimigo do bom. Então não entrega. Provavelmente esse perfil tem um C alto, que era um problema meu. Hoje eu foco muito no prazo, assim, eu sou muito neurótica, eu fico em cima, porque quando o trabalho é meu, quando eu faço a entrega, para que não tenha o estresse em relação à entrega. Gente que preza muito qualidade tende a patinar no prazo. Aí é uma escolha que você faz e como você vai justificar isso. E as desvantagens? Como é que você pega esse parágrafo, esse texto que está no seu relatório e transforma em itens de um plano de ação? Então, é um outro relatório e fala do seguinte. Então, as desvantagens. Para algumas pessoas, o seu tipo de personalidade, o desejo constante de sair cada vez melhor pode levar a uma insegurança secreta. Então, essa insegurança, ela pode gerar problemas de relacionamento. Gente insegura tende a controlar demais o meio. Isso é muito ruim para quem trabalha junto com essas pessoas. E pior, é gente que não sabe trabalhar com recurso sênior. Porque se você me contrata, eu sei como fazer. Se eu não souber como fazer ou patinar como fazer, aí você entra. Agora, em geral, as pessoas sabem como fazer e ter essa autonomia é muito importante. Aí, isso é um fator ruim na interação do dia a dia do trabalho. Né? Independentemente se você ser empreendedor, né? O empreendedor tem uma coisa que é pior ainda, é a incapacidade de saber delegar, porque ninguém nunca vai fazer tão bem quanto ele, o que é verdade. Mas para crescer, muitas vezes, e talvez seja uma opção de crescer, né? Enfim, até onde você quiser, você precisa delegar para que isso aconteça, senão você vai continuar, é o que eu brinco, você tem 160 horas mês, eventualmente com hora extra 180, mas que você cobre R$1.000 pelas 160 horas, para cada hora dessas 160. Ótimo, você vai ganhar 160 mil reais, é isso que você vai ganhar, 2 milhões por ano e ponto. Agora, se você tiver 160 de mais uma pessoa, 160 de outra, 160 de outra, é isso que faz com que as empresas faturem milhões e gastem milhões e tem um saldo positivo ou negativo que a gente gerencia com gestão, justamente, gerenciamento. Aí a gente está falando de um perfil do Alan. Alan talvez tenha medo de falhar e comece a exagerar seus talentos e habilidades. Então, é um perfil que tem várias características de liderança, no caso desse daqui. Ele às vezes se preocupa com que os outros vão enganá-lo ou se aproveitar dele. Então, essa característica faz com que a pessoa fique sempre na retranca, né? Eu brinco, né? Assim, é um homem de pouca fé, né? Acha que todo mundo em volta vai puxar o tapete. Lógico que tem.
você vai levar algumas puxadas de tapete, você vai levar um chifre na vida, você vai ser enganado ou enganado na vida. É simples assim, não tem outro jeito. Chama vida, né? Você vai ser enganado pelo seu filho de 5 anos de idade. Assim, qual é o seu problema? Você consegue colocar alguns controles, mas não todos os controles do universo. Então libera, deixa as pessoas trabalharem e ao deixar elas ser quem elas são e fazerem o que elas devem fazer, e se elas não fizerem ou mostrarem que elas são um mau caráter, aí você age. Então por isso que você vai por partes, você não entrega todo o controle da sua empresa para alguém que você não conhece. Mas você vai aos poucos, como filhos, e nós crescemos assim. Então sim, você vai levar rasteira. A questão é quanto tempo você fica lá largado no chão ou para onde você vai. Então, e isso tende a aparecer muito, esse tipo de comentário, para pessoas com D alto. Eu também tinha uma visão negativa de que todo mundo era um bando de canalha em volta, né? Mulher tem essa coisa de que todo homem é canalha e tal. E não é mentira, né? Assim, tem mulher que é sem vergonha, tem homem que é sem vergonha, tem gente que é bandida, tem gente que não é. Salvo alunos. Como eu dou aula, eu considero que alunos são bandidos e mais bandidos e líderes de facções criminosas. Então, aí se você é aluno de universidade, é mais ou menos essa categoria em que você está. Inclusive, quando eu sou aluna, eu também estou dentro de uma dessas categorias, né? Então, faz parte. Cuidado para não manipular os outros ou se aproveitar de suas fraquezas. Todo perfil tem uma falha. Qual é a sua? E como você usa isso? E por que as pessoas eventualmente podem usar as fraquezas dos outros para ganhar vantagens, dinheiro, posição, poder? É isso que você tem. Essas são as suas batalhas como um ser humano. Assim como você é punido pelas fraquezas dos outros, eu vou levar uma rasteira. Mas será que você não pensa em levar uma rasteira porque você pode dar rasteira nos outros? Então, esse relatório, ele leva muito, ou deveria te levar, a pensar em você, por isso o autoconhecimento. Então, pare e pensa nisso e na sua carreira faz todo sentido, você vai lidar com pessoas. Isso também acontece por ficar entediado facilmente. Então, como é uma pessoa muito ativa, começa a olhar, começa a fazer fofoca. É isso mesmo, é exatamente isso mesmo, principalmente o D e o S. Né, para falar mal dos outros, senta e vão falar mal dos outros, né? O influente, ele usa de informações sempre para ganhar alguma coisa, né? O C não fala nada, simplesmente trabalha, não vê nada em volta. O foco é totalmente no resultado e entregar perfeito. Por isso que fica 25 horas dentro da empresa, né? E tudo é muito difícil, lógico, né? Você tem que entregar tudo perfeito, é um inferno mesmo, né? O seu padrão de qualidade é infinitamente maior do que a média dos coitadinhos que estão em volta. Então é muito ruim ter um chefe assim, nunca você vai atingir os padrões de qualidade dele, e muito ruim ter um subordinado assim, porque você não consegue fazer com que ele veja outros aspectos da posição em que ele ocupa. Por exemplo, um nível de influência para que consiga informações e que sejam úteis, né, eventualmente para dentro, né, do cargo de um diretor, por exemplo, né, que são aquelas peças-chave, né? Geralmente você tem gerentes, né, ou supervisores, enfim, que são extremamente perfeccionistas e trabalham pra caramba e dão conta de um recado que os outros não dão, os outros gerentes, né, no mesmo nível. É porque precisa de gente que trabalha muito em determinadas posições e outros nem tanto, precisa de mais informação. Então, vê onde você está. Que peça você é no jogo de xadrez do seu chefe? Você já pensou nisso? Chama mapeamento de ambiente. Você sabe quem você é e você sabe se você é a peça mais interessante? E se não for, como que você faz para ser? É disso que a gente está falando. E esse perfil especial não honra compromissos. Olha só que interessante. Então essa questão de levar rasteira, na verdade, está ligado muito mais a essa pessoa, ao fato dela não cumprir os compromissos. Por que as pessoas não cumprem compromissos? Porque não é prioridade para elas, né? Atualmente eu olho para as pessoas quando elas falam, eu não posso. Não posso não existe. Existe não quero. Não vou fazer porque você não é minha prioridade. Porque se você for minha prioridade, no momento eu estarei com você. Eu posso mudar a prioridade em função de um ambiente diferenciado. Eu tenho 214 projetos, aí eu mudo a prioridade e falo,
Você era a prioridade número 10, agora você é a prioridade 50. Então aguenta aí que daqui a um mês você volta a ser a 7. Daí você negocia. E vida é negociação. Beleza? Um outro aspecto desse relatório que eu gosto bastante, em especial deste relatório dessa empresa que trabalha com a Impruva, é esse gráfico, né, de área de talento, em que mostra qual é o seu talento principal e se ele está sendo utilizado dentro do ambiente em que você trabalha. Nesse caso, né, desse relatório, exemplo aí do DISC, a pessoa é extremamente competidora. Só que o ambiente em que ela trabalha é técnico. Então significa o seguinte, você vai ser cobrado como um C, mas você é um D. É isso que esse relatório, né, de área de talento está falando. Então, entenda, as pessoas dão oportunidades para você, principalmente no início de carreira, e elas pensam que você tem um potencial A ou B. E aí você vai melhorando, né, na sua carreira tal, e vai demonstrando que você atinge resultados, que você chega no horário, que você honra compromissos, que você entrega no prazo. São vários aspectos que naturalmente nós humanos avaliamos, são os padrões básicos de avaliação que nós usamos para gerar confiança. Então, crédito, você tem que ter, que nem banco, você tem que ter crédito, você paga em dia, você pega um empréstimo de 10 e paga, você pega um empréstimo de 50 e paga, você tem um investimento de 10, você, né? A nossa relação foi crescendo e foi ficando positiva. Quando você não está dentro do ambiente adequado para o seu principal perfil, significa que aquelas oportunidades que naturalmente foram dadas e que aquele ambiente proporciona, elas não são adequadas para você. Então a responsabilidade da sua carreira é sua. É você que vai atrás delas. Então não adianta você trabalhar numa super multinacional, falar 5 idiomas e você ser um super competidor e ser uma empresa como a que eu trabalhei, que era uma empresa de infraestrutura pesada, que o produto dela demorava 8 anos para sair da fábrica. Tudo naquela empresa era lento. Lento. Nem eu aguentei ficar lá muitos anos, porque né, eu nem sou tão rápido assim. Mas assim, pensa em alguém que tem um perfil para trabalhar na Ambev, que os caras fazem análise de desempenho de 3 em 3 meses e na terceira vez que você vai mal é rua. Essa é a regra. Em 9 meses você está na rua se você não atingir, se você não bater a meta. E não interessa se é o cara da fábrica que está invasando cerveja ou se é o diretor mundial que fica lá na Holanda. Não interessa, a regra vale de cabo a rabo. Então, esse é o problema. Se você tem, e foi o problema dessa pessoa especial, que estava num ambiente extremamente lento, numa universidade, né, na parte administrativa de uma universidade, universidade é uma empresa de burocracia. Você tem que guardar, não sei se você sabe, tem legislação para contratos no Brasil. Por exemplo, um contrato comercial você tem que guardar por quanto tempo depois que o contrato finalizou. Fiz um contrato para construir esse prédio com uma construtora. Aí eu vou lá, guardo esse contrato por 10 anos. Porque a construtora pode me acionar porque eu não paguei, eu posso dar uma rachadura no meio do prédio, eu pego esse contrato e vou à justiça. E depois de 10 anos, pode jogar o contrato fora, perdeu validade. Uma instituição de ensino tem que guardar o seu diploma, você fez medicina em uma faculdade. Ela tem que guardar esse diploma 20 anos depois que você morreu. Então ela é lenta e burocrática, basicamente é juntar papel para garantir que aquele aluno cumpriu todos aqueles critérios, aquelas disciplinas, foi à aula, fez as provas, aí tem um professor que entra, um aluno que... é muito chato. Esse perfil competidor, e você vai ser avaliado por técnica. Que tipo de técnica? Neste caso em especial... Então, o aluno estava na sala de aula, ele cumpriu 75% de presença, ele veio, ele pediu, ele fez a prova deu 0, a prova deu... É muito chato para alguém que tem um perfil competidor. Aí é você que gerencia a sua carreira e vê quais são as características que você tem que melhorar enquanto competidor e qual é a instrução, o nível de instrução que você tem que ter para entrar na Ambev. A Ambev contrata basicamente gente que faz faculdade de primeira linha. Então você tem que estar lá. Então se você tem preguiça e procrastinação, o problema não é a sua vida que deu certo, é a preguiça e a procrastinação. Então esse tipo de relatório te ajuda a saber se você está no lugar certo ou errado. Uma vez no lugar errado, mude de lugar. Uma vez no lugar certo, sem resultado,
Aí você tem que olhar aquelas barrinhas e identificar justamente esses aspectos que eu estou comentando para fazer o plano de ação correto. Outra parte muito legal que eu vejo nesse relatório especial é o seguinte, olha, fala como o perfil, como você interage com as mudanças. Então ele chama de relação com as mudanças. Nesse exemplo aqui que a gente está falando, para escrever aí o seu plano de ação, reage relativamente bem às mudanças. Gosta de inovações, mas não gosta muito de se submeter a riscos. Aí já mostrou não necessariamente precisa, digamos, não é prioritário no seu plano de ação, mas eu particularmente colocaria o treinamento de gestão de riscos. Está lá na plataforma, você tem lá 20, 30, 40 horas de treinamento, então eu colocaria para você no seu plano de ação gestão de riscos, para você ter uma ideia melhor. Por exemplo, um S alto, eu brinco que vive com esse coeficiente de cagaço ligado no alto, mas não é isso. A capacidade de geração de cenários, análise rápida, dá uma noção mais exata dos riscos envolvidos naquelas tarefas. Nem todo mundo tem isso nato. Então, um C alto muitas vezes não tem. Então, ver uma matriz de risco, como é tecnicamente, existem maneiras de você entender o que é o risco e como mitigar a palavra, né? Assim, você não elimina um risco, você vive com risco. Imagina que você mora em Moema, aqui em São Paulo. Se você não é de São Paulo, Moema fica na rota dos aviões ali para o aeroporto de Congonhas. Você vê quantos aviões caíram ao longo dos anos desde que Congonhas foi construído? Não sei, 2? Né? Na minha geração foram 2 aviões da Latam atualmente. É motivo para eu mudar de lá? Então depende. Provavelmente um S alto sim, ou não, eu continuaria exatamente ali esperando o avião cair em cima do meu prédio, mas enfim, é uma opção que você faz. Quem mora na rota do avião, eu dou aula, inclusive ali na Vila Olímpia, e ouço a cada 2 minutos os aviões, né? Passando, ouvia, né? Antes da pandemia, os aviões passando, né? Assim, é desagradável, mas para quem mora ali, isso não é um problema, né? E é um lugar legal, um bairro de 7, 8, 12 mil reais o metro quadrado, e isso parece não impedir as pessoas de gastarem 10 mil reais o metro quadrado num apartamento na rota do avião. É um risco? Vai cair o avião? Não necessariamente naquele dia, naquele momento, né? Mas pode cair? Sim. Tem como mitigar o risco? Sim. Várias maneiras. O avião em si é uma análise de riscos violentíssima, porque caem poucos aviões perto da quantidade de voos que são realizadas anualmente ao redor do mundo. Então, entender o que é risco é importante se você tem problemas com assumir riscos na sua vida ou na sua carreira, que é o que a gente está objetivando aqui nesse treinamento. Outro item importante, fatores de afastamento. O que tira a sua vontade de continuar naquele projeto? Gente chata tem tudo quanto é lugar. Aprenda a lidar com isso. Aprenda quais são os gatilhos que te desmotivam. Então vamos lá. Evita a rejeição, confrontação e antagonismos. Então a pessoa não gosta disso e tenta... Então, nós tentamos evitar o que nós gostamos. Nós conseguimos 100% do tempo? Não. Conflito faz parte do ser humano. Nós entramos em conflito com uma lata de refrigerante quando a gente não consegue abrir aquilo. Então você acha que você não vai entrar em conflito com um outro humano, que também é um poço, né, de gestão de conflito, de má gestão de conflito. Então aprenda a lidar com isso, é mais fácil do que brigar. Desprestígio, impaciência, intolerância e insegurança também incomodam. Qual a minha recomendação aqui? Treinamento de gestão de conflitos, porque o conflito, aí você vai entender que o conflito nada mais é do que um processo. Você tem um desejo, quero fazer faculdade. Aí você cria uma necessidade, preciso de um carro para ir para a faculdade. Aí você precisa negociar, se você é casado, então, o casamento é um poço de negociação. Tudo vira nosso. A coisa que, a coisa mais importante que exemplifica isso é um filho. Não tem meu filho ou seu filho. Tem o nosso filho. Pode ter o meu carro, a minha casa, a minha TV, meu Netflix, pode ter, até a conta do Netflix dos dois. Mas filho, esquece. Assim, não existe. Meu cachorro, em casa eu tenho um cachorro que é meu e um cachorro que é dele. Então até isso eu consigo dividir, mas o filho já era, não tem isso. Então é aí que você vai, aí você vai ver que o conflito é um processo
E existem conflitos ou que você precisa de técnica de negociação extremamente complexa. Por exemplo, um tipo de negociação extremamente complexa é negociação de sindicato, né, para aumento de salário para colaborador. Não existe uma rodada de negociação, é quase uma guerra, é uma batalha, você consegue 10%. Aí a empresa vem e faz uma contraproposta de 7%. Mas daí não vai. Então vai e volta, vai e volta. O casamento, em parte, é isso aí. Negociação com o chefe, em geral, é isso aí. Lógico que quando você tem a hierarquia bem definida, existe uma relação de poder, como a empresa em relação ao funcionário e o sindicato no meio, por isso que o sindicato existe. Independentemente do que nós saibamos que o sindicato roube ou seja leviano ou o que quer que seja, mas vamos colocar dentro, né, de um mundo perfeito, como diz a economia. A economia, né, trabalha com características de uma economia, de um modelo de economia perfeito, imaginando que, e o sindicato faz parte, tá, desse modelo de economia perfeito, ele tem a função de intermediar negociações em que a base de poder é muito discrepante. Você tem uma empresa que é dona de um capital, é dona do bem estrutural, né? É dona do bem de capital, e um trabalhador que vende a sua mão de obra. A empresa precisa daquele trabalhador? Não. Daquele trabalhador enquanto indivíduo, não. Ela precisa de alguém para colocar na vaga. Então, essa relação de poder ela é muito discrepante. Então, às vezes, um casamento é assim, né? Assim, um manda muito mais do que o outro, mas a ideia é que fossem, né, forças iguais. Quando você tem forças iguais, você também tem negociações complexas. Então, entender o que é um conflito é muito importante. Aí, no plano de ação, tem que ter o treinamento de gestão de conflitos. E, por último, fatores motivadores. Você tem que saber o que te motiva para levantar de manhã e identificar isso ao longo do seu dia, melhora muito a sua vida, no seu trabalho e na sua vida. Precisa sentir que está em um ambiente favorável, aceitação, tá vendo? Isso é importante para esse perfil. Cercados de pessoas cooperativas que a aceitam, precisa ser respeitada e querida. Então, por exemplo, a Ambev não é o lugar, porque o foco lá é só resultado. Mas talvez uma editora de livros, a universidade, a parte administrativa de uma universidade é relativamente light nesse sentido. Então, lendo isso e você entendendo que isso é algo válido para você, essas características te descrevem, o ambiente em que você está proporciona esse tipo de bem-estar? Então, é isso que você tem que buscar. E a cara do resultado de um plano de ação é isso aí. Então, tudo que nós falamos, ele tem que estar descrito desta forma. Então tem, né, eu geralmente coloco o número, né, de itens que eu tenho que trabalhar, essa hashtag aí, a ação. Então a ação é realizar o treinamento de gestão de riscos, realizar o treinamento de influência, realizar certificação ágil e Scrum. Por quê? Porque conforme a gente for passando, né, pelos slides, tinha lá um item de característica das vantagens que mostrava que a pessoa gosta de estudar, gosta de aprender. Então, se é uma certificação que é válida, e atualmente é extremamente válida, diga-se de passagem, no mundo corporativo como um todo, tanto a certificação ágil quanto o Scrum, coloca isso no seu plano de ação. Quem é o responsável? É você, o único nome que tem que estar aí é o seu. Ou alguém vai te ajudar a pagar? Por exemplo, se você é casado, sim. Nem que você trabalhe e pague significa que este dinheiro que poderia ser para a família é algo que vai para o seu desenvolvimento. Então põe o seu nome do seu marido, da sua esposa, do companheiro, quem quer que seja, né? Para você lembrar que você tem que fazer essa negociação e que isso faz parte de um projeto que é seu, família, não é? Aquela gente não é um bando de chato, você escolheu estar com eles. Como? Então, se for um treinamento de gestão de risco que a gente acabou de falar, lá na plataforma da Improva, data. Você precisa colocar março, dezembro, janeiro, não interessa. Você tem que criar o hábito de colocar prazos. Não adianta, por exemplo, hoje eu tenho mais de 40 anos, aí eu vou colocar uma meta, ter 2 filhos até os 80 anos. Acho que não vai rolar, né? Então, você tem que ver se a meta é plausível ou não. Tem como fazer um dos treinamentos da Improve, eu não lembro qual vou ser bem sincera, eu coloquei
gestão de metas SMART, para você fazer uma meta que ela é mensurável, ela é plausível, ela é realizável, ela faz parte de um contexto válido, né? Não adianta, vou juntar 100 milhões em 10 anos. Não sei, a não ser que você seja o Steve Jobs, né, para ter uma empresa de bilhão, né? O Bezos levou, a Amazon, não sei se você sabe, ela ficou 12 anos, 13 anos, sem dar um centavo de lucro. E sabe por que ela teve o primeiro dólar de lucro? Porque o Bezos contratou uma empresa de direito tributário que reverteu um monte de crédito lá nos Estados Unidos, aí eles começaram a ter lucro faz 3 anos, no máximo. Então, assim, você vai passar anos sem lucro para ter $1 trilhão, que é o caso dele, mas é um detalhe. Treinamento de influência, como está aqui na tabela, lá. Se não está ok, você tem que gerenciar status. Uma coisa, você fez, você põe que está ok. E assim você vai eliminando as coisas da sua frente e as coisas vão andando. E aí você vai ver o porquê no próximo slide. E para que você vai fazer tudo isso? Então, um bom plano de ação, ele tem essas características. Isso é importante frisar. Você precisa dizer o que, quem, como e se você fez ou não fez. Para que você quer? Crescimento pessoal, crescimento profissional na atualidade. Lá, nos primeiros slides, né, no primeiro módulo, você vai ver esse slide. Você pode não escolher não envolver-se com a vida dessa maneira, ou seja, sabendo que você precisa se organizar desta forma para conseguir aquilo que você quer. Você pode deixar a vida te levar. Em parte a gente deixa. Eu permiti. Eu fui fazendo as coisas, né? Passei numa universidade, fui, aí voltei, aí fui para uma empresa, aceitei trabalhar em outra, né? Saí de uma, fui para outra e fui melhorando nesse sentido. Então a vida realmente ela te leva para cidades, para diferentes países, para idiomas que eventualmente você queira aprender. Mas você tem que saber o porquê você está fazendo isso, tudo isso. E lembre-se, amar é ser bem-sucedido, e ser bem-sucedido é manter um equilíbrio sadio. Equilíbrio sadio não é só dinheiro, não é só amor, não é só caçar objetivo técnico. Eu gosto muito de estudar. Para mim, estudar é prazer. Tem pessoas que não gostam, não é? Ou não encontrar. Eu, particularmente, como professora, talvez eu tenha um viés, né? Eu acredito que as pessoas não encontraram um jeito de aprender que elas gostem. Quando você tem mais liberdade, as pessoas gostam de aprender aquilo que elas querem aprender. Então, falar que você não gosta de aprender talvez seja só o jeito. Talvez você goste de aprender dessa forma, através de um vídeo, alguém falando, passando conhecimento para você, ao invés de ler um livro sobre autoconhecimento. Né? O meu livro mesmo, que você pode ler sobre autoconhecimento, tem tudo isso. Né? Aí muito mais, porque dá para, né, encher muito mais linguiça escrevendo do que falando. Mas você não interaja da mesma forma que com um vídeo em uma leitura, né, em que você leva muito mais tempo para absorver o conhecimento ou trabalhar isso dentro, né, da sua mente. Então pensa nisso. Quais são os seus motivadores que fazem com que você... Aquele plano de ação que nós vimos, né, no slide, 1 ou 2 slides anteriores, ele é muito básico. Ele pode ser um começo, mas eu diria que no seu relatório de quase 30 páginas do DISC tem muita coisa que pode ser feita. E ao invés de desanimar, você deveria fazer essa lista. E uma vez que você faz um item, imaginando que você saia com 20 itens. Se você fizer o primeiro, já são 19. Daí o segundo já são 18 que você tem que fazer, e assim sucessivamente. Uma hora acaba. E aí lá no final, quais são os resultados que você imaginava? Será que funcionou? Em geral funciona. As pessoas, hoje, do alto dos meus mais de 40, eu vejo que as pessoas que cumpriram determinadas etapas da vida, elas conseguiram. Em geral, mais do que elas imaginavam, né, quando elas chegam lá nos seus 40 anos. No final das contas, o que vale por trás, né, na frente, aliás, de todos esses seus objetivos alcançáveis, e atrás está lá o seu plano de ação, é o que eu chamo de plano de dominação do mundo. Qual é o seu plano de dominação mundial? O que é o seu copo cheio? Isso é importante você descobrir. Por isso que a Improva, ela é baseada em autoconhecimento e carreira. Porque se você não souber quem você é,
a sua carreira simplesmente ela vai ser determinada pela empresa em que você trabalhar, você vai ser irritado, vai ser levado à loucura por algum idiota que eventualmente vai ser o seu chefe, e você terá chefes idiotas, homens ou mulheres, não importa, né? Isso faz parte da vida, é como correr riscos, é como levar uma rasteira. Então pensa nisso ao fazer inclusive esse plano de ação, mas lembra sempre que esse plano de ação ele está associado a coisas muito maiores. Quais são? E começa a nomear de uma forma mais específica. Ah, quero ser feliz. Não funciona. Todo mundo quer ser feliz, mas ser feliz para você é uma coisa e ser feliz para mim é outra coisa. Até o próximo módulo.